No Pêssar, um dos momentos mais marcantes da celebração do Seder é o Manishtaná, em que perguntas são formuladas. Manishtaná, Halel Hazeh, por que essa noite é diferente? E me lançaram um desafio. Faça uma pergunta diferente às perguntas da noite diferente. A pergunta, então, que eu fiz, compartilho com vocês. Pêssar, em geral, cai em abril, mês de Nissan. Vamos imaginar que Pêssar caia no dia 1º de abril. Todo mundo sabe o que 1º de abril se refere. E vamos pensar que Pinóquio está no nosso Seder. E a gente convida o Pinóquio para falar algo no Seder, no Pêssar. A pergunta é, o que o Pinóquio falaria é verdade ou mentira? Verdade. Está pensando o raciocínio? Ela já acertou. No dia 1º de abril, que é o dia da mentira, a mentira de Pinóquio vira verdade. Obviamente, isso é um sofisma, uma pegadinha, que nos ensina a nos prepararmos para formular as perguntas. Pêssar é liberdade. E essa liberdade é muito alimentada pela formulação dos questionamentos. O judaísmo é livre do questionamento. Mas é preciso também se preparar. Que questionamentos a gente quer fazer? Que perguntas a gente quer formular? E qual a intenção e objetivo de cada pergunta? Aquela foi na forma da pegadinha, do sofisma. Quando a gente chega em Pêssar, formular qualquer questionamento, ou a gente tem que ter um passo anterior a isso e se preparar. Quero perguntar, mas que eu saiba o que, como e de que maneira perguntar. Quero conquistar e usufruir a liberdade, mas como? E vamos verificar que liberdade Pêssar nos ensina a celebrar. Um dos rituais é carpaz, a erva que a gente coloca na água com sal. A erva é seca. A água, obviamente, redundantemente falando, é molhada. Coloca a secura com molhado. Liberdade não é só o meu caminho. São as múltiplas travessias. Quando a gente come a matzá com maró, que é amargo, a gente adiciona haroset, que é a maçã, que é doce. Matzá, liberdade, engloba a amargura que se antagoniza com a doçura. A liberdade pressupõe múltiplos caminhos, várias travessias, diferentes jornadas. Abraham Hetreske, um rabino norte-americano, já falecido, e que também foi um grande conhecedor da psiquiatria, que exerceu, ensinou. A gente, às vezes, quer essa liberdade como uma maneira de deixar tudo, as palavras foram deles, serenos, tranquilo, para que a gente trilhe o caminho de modo que a gente diz, tá bom, ufa, mas a liberdade que o judaísmo pressupõe é uma liberdade para a gente aprender a lidar com algo inevitável na vida, o estresse. Por isso a gente conjuga o maror, a amargura, com a doçura do haroset. Por isso a gente anexa a secura de uma planta com a água, evidentemente molhada. E lidar com o estresse é para que a gente não seja escravo do estresse.
O estresse, talvez se a gente fosse fazer uma enquete, a gente gostaria que não existisse. Mas se a gente fosse colocar esse desejo na realidade, o fato é que ele existe. E às vezes até traz coisa boa, porque às vezes o estresse nos impulsiona para algo mais criativo, uma maneira diferente de agir e de pensar. Mas lidar com o estresse é para que a gente saiba ser livre e não escravo do estresse. Acabando o Pêssar, a gente começa, na verdade, ao longo da semana de Pêssar, me corrigindo, a gente começa a se preparar para outra etapa da vida judaica. Receber a Torá. A partir do segundo dia de Pêssar, a gente já faz a contagem do Homer, que a gente vai fazer no nosso Shabat. Por 7 semanas, a gente faz uma contagem, a mitzvah é uma contagem. O Homer é a mitzvah mais cumprida da tradição judaica. Demora 49 dias. Cada dia uma contagem. Para quê? Receber a Torá exige e requer preparo. E uma vez uma pessoa me perguntou assim, para que estudar a Torá? Vou na inteligência artificial, o que a Torá diz? Está lá. Em segundos, fração dos segundos. Mas a pergunta é, não o que a Torá diz, mas sim o que você diz sobre o que a Torá diz. Torá é um diálogo entre uma tradição milenar e nossa maneira de sentir, pensar contemporaneamente. Então, a gente também se prepara para receber a Torá. A gente se prepara para lidar com o nosso pensamento, nossa criatividade, nosso sentimento e nossa emoção, que são os elementos insubstituíveis diante do avanço tecnológico que a inteligência artificial vai, até de modo salutarficial, nos ajude a lidar com um elemento insubstituível intrínseco à nossa essência humana. E lidar com isso requer também preparo. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que a gente renova a cada Hag e a cada semana no recebimento do Shabat. Então vamos continuar recebendo esse Hag, esse Shabat, através da recitação, a página 16 de Barehu.